Olá, irmãos e irmãs. Eu sou Jovita Rosa, sou da Comissão Justiça e Paz, e este é o programa de Justiça e Paz que vai ao ar nas nossas redes sociais e também na Rádio Nova Aliança. Esse é o programa Igreja Viva, a igreja que sai, que vai ao encontro do mais necessitado, dos excluídos. E essa igreja que nos traz, como dizia a nossa campanha da fraternidade do ano passado, alargando as nossas tendas, né, para acolher. E essa é a nossa igreja viva, e hoje nós estamos trazendo especialmente o Padre Moacir Godinho, que ele é diretor espiritual da Pastoral Carcerária, uma pastoral tão importante que a nossa igreja tem e que faz um trabalho belíssimo no Brasil todo. Então, seja bem-vindo, Padre Moacir. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse da sua paróquia e como foi que o senhor foi para a pastoral carcerária. Me conta um pouco dessa história que eu conheço e eu sei que é muito bela e que a sua preferência pelos mais necessitados, pelos excluídos, sempre foi de primeira mão, né? Me fale um pouco sobre essa sua trajetória também. Obrigado, Jovita. Parabéns por essa iniciativa, né? Tão importante alargar as possibilidades da ação da igreja, principalmente onde é um desafio muito grande chegar, né? Na pessoa do outro que está muitas vezes deixado de lado, né? À beira do caminho. Também chama muita atenção a parábola do bom samaritano, né? Que mostra a compaixão daquele samaritano com aquele homem que estava machucado, ferido à beira do caminho. Então, me chamo Padre Moacir Gondim, da paróquia hoje São João Evangelista, de Samambaia, Norte, né? Já fui padre, saúdo também aos demais amigos, né? Paroquianos da paróquia São Mateus de Sobradinho, paróquia de São Nossa Senhora da Assunção, no Sul, e São José, depois de lembrada da nossa providência, lá de Santa Maria, todos no Distrito Federal. Então, tenho 30 anos de padre, fiz ano passado, uma alegria muito grande poder caminhar na Igreja de Brasília. Fui convidado por Dom Paulo para fazer a assessoria da pastoral carcerária, né? Um desafio muito grande. Mas minha história, como você já mencionou, tem a ver desde juventude, né, com a experiência por ter assistido o filme de São Francisco, lido também a história de São Francisco, o amor que ele tinha pelos pobres, né? E pela compaixão e pela sua entrega total e a vivência também, e toda a mudança que ele fez radical na compreensão dessa relação, né, do pobre que tem um sinal grande da presença de Deus, né? E especificamente em relação à pastoral carcerária, vamos encontrar Jesus falando, estive preso, me foste visitar, né? Então é um desafio muito grande, mas nós temos essa esperança, né? E estamos chamando também a comunidade, as paróquias a investirem, né? A enviarem também representantes para a nossa formação, inclusive vamos ter agora sábado, na Cúria, das 14h30 às 16h30, sobre a compreensão da pastoral carcerária em Brasília, isto é, como cada um pode, de alguma maneira, contribuir, principalmente com as visitas aos presídios, às penitenciárias, assim chamadas aqui em Brasília. Nós temos uma grande quantidade de presos, são 16 mil presos aqui em Brasília, um pouco mais. São 8 penitenciárias, né? 8 penitenciárias. Uma federal, as demais são do Distrito Federal. Então, vai ser uma experiência, tem sido já, né? Começamos o trabalho desde o ano passado, mas a nossa diocese já desenvolve um trabalho já há algum tempo, né? Desde Dom Ávila, o saudoso Dom Ávila, né? Tem feito um trabalho em visitas e presença nas penitenciárias aqui em Brasília. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder contribuir com essa nossa partilha, né? E convido, né, a oração e também gerar essa unidade pastoral diante da situação que muitas vezes chama a nossa atenção e precisa a presença mais efetiva da igreja também às penitenciárias. Padre, eu sou da Pastoral do Menor. Eu faço visita no sistema socioeducativo. Então, muitas vezes, o adolescente em conflito com a lei, ele sai do sistema socioeducativo, então logo ele vai para o outro sistema carcerário, né? E a gente precisa realmente ter uma ação mais
mais proativa, né? Nós que somos cristãos, que viemos dessa linhagem da igreja que acolhe, né? Nessa opção que a igreja nossa faz pelos mais necessitados. Então, é com muita tristeza que eu vejo, eu faço visita na unidade feminina das adolescentes. Nenhuma delas, padre, tem uma história que, assim, de prosperidade, de família bem estruturada. Geralmente é a mãe solo que cria, né? Ou então aquela família que tem problema com a drogadição, que tem problema com o tráfico mesmo, né? E às vezes a menina sai e me liga e fala: Tia, eu não quero voltar para o crime, me ajuda a arrumar um emprego. Então, a gente vê o quão importante são essas vidas para Deus e esse chamado, né? Esse chamado que o senhor faz agora para todos nós católicos, para que também a gente vá responder com um sim, para salvar a vida dessas pessoas, que a gente sabe que chegando no sistema carcerário, a realidade é muito bruta, né? Eu nunca estive num presídio. Eu sempre fui no sistema socioeducativo, mas lá já é muito forte, né? Imagine no carcerário, né? O senhor faz visitas semanalmente? Como são as visitas? Então, no presídio feminino, né, eu faço visita quinzenal, inclusive celebro a Eucaristia e tenho uma conversa, né? E são lá uns mais de 600 internas, né? E tem também a área de tratamento psíquico. Então, é um desafio muito grande e são muitas histórias, né? Cada pessoa tem a sua história, né? Como você colocou. Inclusive, eu tenho detentas que foram minhas coroinhas lá de Santa Maria, ou estão Poxa presas. vida. Tenho também na Papuda alguém que já morou na casa paroquial. Eu tive acolhi na casa paroquial, numa situação bem particular, e depois ele pediu para sair, e alguns anos depois ele foi preso, né? Então, tem várias situações bem desafiadoras, né? E a gente procura manter um relacionamento muito próximo, né, com os presos, né? E dando realmente uma atenção, uma escuta ativa, né? E gerando também esperança, né? Dom Paulo, uma das formações nossa, ele dizia que a pastoral carcerária precisa gerar esperança, né? E com a esperança, a possibilidade, a partir da palavra de Deus, né, do encontro com a palavra, as pessoas poderem crescer nessa relação orante, né, de confiança e de superação. Agora é um processo muito lento, né, que vai depender de cada um. Além das visitas, né, a partir da palavra de Deus, nós queremos também implementar algumas outras atividades, né? Dentre elas a formação catequética, cursos de evangelização, momentos de adoração, né? Cursos da palavra, formação de pequenas comunidades, fazer com que eles mesmos possam ser agentes missionários dentro da própria realidade prisional, né? Então, que a gente está começando e acredito que tem tudo para que a gente possa dar essa resposta de amor tão necessária que se espera, as próprias famílias esperam, né? E os próprios penitenciários falam, padre, a gente precisaria da presença, de fato, da igreja neste ambiente, né? Então, tem sido gerado uma expectativa e com muita tranquilidade nós estamos trabalhando, né, com planejamento, com organização, com conscientização, para que mais e mais pessoas batizadas, né, discípulos missionários, possam, a partir da experiência do amor, né, levar essa a luz de Deus e assim iluminar e transformar a partir do diálogo, do testemunho, né, da socialidade, né, as pessoas possam crescer nessa compreensão que não está sozinho no mundo, mesmo com tempo interrompido, às vezes longo, né, pode de alguma maneira mudar a mentalidade, né, e dar novos traços de relacionamentos internos e quando sair também poder dar passos, né, em relação à sociedade que é tão exigente. A gente sabe aqui fora que muitas pessoas estão em situações de prisões, né? Nós temos o problema da fome, da violência, né, da falta de habitação, a questão da família é tão um desafio tão grande, tantas questões, desequilíbrios nas famílias, né? Tudo isso gera uma sociedade que paga um alto preço por falta de estrutura, falta de investimento, né?
dizer, a educação mesmo, né? A questão do profissionalismo, estamos tanto a desejar também, né? Então, é uma situação bem difícil, mas que cada um fazendo a sua parte, todas as instituições governamentais, não governamentais, né? E juntando esforços, com certeza a gente pode reverter ou pelo menos amenizar essa situação, né? Fora uma situação que também é muito dura em relação à quantidade de possibilidade de trabalho, né? E até mesmo nos concursos aqui em Brasília são tão fortes, onde tem muita gente e às vezes poucas vagas, né? Então a situação também é bem delicada, porque há muitos investimentos e possibilidades reais não são tão próximas, né? Mas nós estamos trabalhando para também, pelo menos, dar nossa contribuição enquanto paróquia, ou melhor, paróquias, né? É importante essa relação com a paróquia, mas enquanto igreja de maneira geral, dioceses, a gente pode juntar esforços, né? Então a presença no cárcere, né? Nas penitenciárias é algo nobre, eu digo, né? Então aquele que sente o chamado de Deus possa se determinar para doar também parte do seu tempo, né? Daquilo que Deus já implantou em seu coração e levar essa boa notícia, né? Trazer essa esperança e ser fraterno, né? Sentir-se um com o outro, né? Independente de quais situações nos levam a estar no momento que estamos vivendo, né? Quer seja de uma maneira muito positiva ou então muito desafiadora, não no sentido só prisional, mas também na dimensão social que vivemos numa realidade que clama, né? Por justiça, por verdade, né? Por comunicação, né? É Por verdade. ações que possam realmente levar a uma vida mais digna, mais humana, mais segundo a vontade de Deus, né? O coração de Deus. Eu fico imaginando assim, enquanto o senhor estava falando, dentro da nossa arquidiocese existem muitas pastorais, né? E às vezes eu fico pensando assim, que a pastoral familiar poderia, né, fazer uma pastoral assim meio transversal, porque às vezes muitas famílias estão com seus filhos com problemas e tem a pastoral do menor, que acolhe esse menor em conflito com a lei, tem a pastoral carcerária, né? A própria, na minha paróquia, por exemplo, tem as mães que oram pelos filhos. É, seria bom que essas mães, essa pastoral familiar, é, é, esses grupos de famílias, né, até o próprio encontro de casais com Cristo, tivesse um olhar, porque às vezes eles estão vivendo essa triste realidade, né? E a gente precisa também acolher essas famílias. Enfim, eu acho que precisamos, o nosso desafio é encantar mais pessoas para esse trabalho, para essa doação, né? Porque a gente sabe que o que eles precisam de ouvir é a verdade de um Deus misericordioso, aquele Deus que acolheu o samaritano, e não aquele Deus punitivo, carrasco, que muitas vezes algumas pessoas levam, né? Então, a gente procura pensar nessa misericórdia de Deus que perdoa, que acolhe o pecador. Não ama o pecado, mas ama o pecador. E eu sempre procuro levar isso, mas assim, dentro da nossa arquidiocese, eu acho que precisamos ter uma consciência mais geral de todas as pastorais, porque são pessoas que cometeram erros, sim, mas eu tenho certeza que a misericórdia de Deus alcança eles. E a gente precisa ajudar essas famílias que têm aquele filho, porque eu sinto o coração de uma mãe quando o filho vai preso, né? Quando o filho é baleado numa briga com a polícia. E aí eu fico pensando na nossa corresponsabilidade como cristãos e como cidadãos, né? Que queremos ter um mundo livre de guerra, livre de briga, livre de crime, né? Pela paz.
Aí eu queria que o senhor falasse um pouco dessa possibilidade da gente fazer uma pastoral de conjunto, que nós chamamos, né? Para acolher outras, outras pastorais que, de repente, pode contribuir também. E, na verdade, o ideal da pastoral de conjunto, né, ela já vem sendo implementada ou conversada pela igreja há muitos anos ou décadas, né? Mas é um desafio muito grande por causa de uma mentalidade cultural muito forte, o individualismo, principalmente, né? Sectarismos. Então, você tem grupos que podem ter uma vida muito boa, no sentido de as suas metas, trabalho integrativo, está dando certo, está produzindo resultados, né? Mas precisaria colocar um elemento em todos os grupos, né? Da questão da unidade pastoral, né? Da unidade social também. É o que a campanha da Fraternidade fala da ecologia integral, né? É Então, não é só, exatamente. né, da vida, mas todos os aspectos. Então, para isso é preciso que, de fato, existam pessoas que cuidem das partes, mas também que em cada grupo tenha elementos de aglutinação, de corresponsabilidade diante de algo que é comum a todos. Você falava aí da pastoral da família, né? A gente Isso. está acostumado a dar uma pastoral da família em preparação para o sacramento do matrimônio, que seria uma parte da pastoral da família. Mas todo o processo já de namoro, noivado, o próprio matrimônio, pós-matrimônio, estaria integrado no todo da pastoral da família, né? E como todos nós somos família, a pastoral da família envolve, de uma maneira geral, né, a pastoral do conjunto. Mas a gente não poderia responsabilizar apenas a pastoral, como hoje se entende, pastoral familiar, para essa pastoral do conjunto. Eu Sim, acho que as comunidades, a partir de cada coordenação, né, então, discutindo aquilo que é comum, né, a partir de atividades comuns, a gente pode começar a gerar essa experiência. Sou para 30 anos, eu tenho procurado trabalhar também de maneira integrada, inclusive com blocos de pastorais, para integrar um pouco as pastorais mais afins, né, como pastoral litúrgico, pastoral social, pastoral da família, familiar, pastoral bloco catequético, né? Então, cada isso. bloco aglutinando, então, aqueles mais afins. E, em seguida, um trabalho de conjunto de toda a paróquia. Como também no setor, entre as paróquias, né? A gente tem reuniões também, precisaria muito trabalhar essa questão da unidade do setor. E, com certeza, vicariato, né? O próprio Dom Paulo deve sentir também essa necessidade, né? Com certeza tem demonstrado isso, o trabalho de conjunto, né? Mas que é um desafio muito grande, não só na Arquidiocese de Brasília, mas acredito em todas as dioceses, né? Mas é algo que é possível, é algo que é louvável, né? E precisamos entrar nessa dimensão da partilha de ideias, de serviços, né? E gerar essa unidade. Com certeza todos ganham, né? Vai ser menos esforços, isto é, cada um vai precisar fazer o todo, mas cada parte fazendo, todos vão ganhar, e assim perceber que é possível, inclusive na própria família, gerar essa unidade familiar, né? Isso vale também para todos os pequenos grupos, né? A família Exatamente. também precisa gerar essa relação muito próxima. No trabalho pastoral, especificamente pastoral carcerária, se a gente consegue, então, em cada penitenciária, são 8 aqui em Brasília, a gente fazer um trabalho coordenado, planejado, com partilhas, né? Inclusive cursos, formações, as equipes de cursos, formações vão poder também passar em cada penitenciária para dar essas formações, né? E Perfeito. gerar, lembrando que toda a vida da igreja é encontro pessoal, encontro em comunidade. Deus está no meio de nós e parte o pão para nós. Aqui é o fundamento, né? Só Sim. assim a gente vai, de fato, viver uma realidade a partir da vida orante, o serviço ao próximo, e assim Deus é glorificado, exaltado, né? E assim se realiza o reino de Deus no meio de nós, né? Que maravilha, padre. Eu fico imaginando também nesse envolvimento todo, né? Também os seminaristas, né? Para que eles tenham esse olhar eh, para essas pessoas que cometeram erro, como eu já disse, mas estão pagando, né? E é muito importante, eu acredito, para a formação. Na Pastoral do Menor, nós tivemos um seminarista em Santa Maria, que depois se tornou sacerdote, que é o padre Lucas Tadeu, né? Quando ele era seminarista, ele é, é,
visitava as unidades conosco. E foi muito bom para a formação dele. Então, fica aí também um convite para os seminaristas, né, para também acolher esse chamado, porque é um chamado bem mais não, esse chamado para o sacerdócio é muito desafiador, né? Mas aí, como está Uhum. nós ampliando as nossas tendas nessa igreja viva, a gente também faz esse convite para os seminaristas, né? Tenho a alegria de comunicar que nosso seminário, Nossa Senhora de Fátima, né, maior, como também o seminário cristão do Neocatecumenato, né, eles já estão disponíveis, dispostos a mandar um grupo para a nossa formação, né? E Maravilha! também os camilianos também vão participar, e os mercedários, que já fazem um trabalho também nos cáceres, né? Então, aqui em Brasília, a gente está conseguindo, com a graça de Deus, envolver também os seminários nesse processo da pastoral de conjunto, pastoral carcerária, e criamos uma comissão arquidiocesana de pastoral carcerária, envolvendo também a comunidade Shalom, Escola Santo André de Evangelização, né? E vários outros grupos então, vão ser convidados também para a gente fazer esse trabalho conjunto no cárcere, né? Você Eu- colocava é muito grande para aquele que está preso no momento. E a gente sabe que são várias causas, né? E às vezes injustiças também acontecem, Oh, né? sim, sim, sem Tem um dúvida. filme, eu era jovem, assisti um filme Sacco Vanzetti, né? E que mostrava uma situação de condenação nos Estados Unidos de cadeira elétrica, duas pessoas que não eram culpadas, né? Então saiu realmente a sentença foi dada e depois quando se soube da realidade que não eram eles as causas, né, do Uhum. fato, terminaram não sendo absolvidos, então foram executados. Então, é uma situação bem difícil. É claro que tem situações que precisariam ser reparadas, mas tudo é um processo. A gente pede também a Deus essa força para que esse ânimo que existe dentro de cada um de nós possa cada vez mais ser fecundado, né, com a palavra, com a vida de oração e a caridade, né, também se expressa na visita aos enfermos, aos menores, né, e vários outros ao cárcere, né, expressa de fato esse amor de Deus que tem por toda a humanidade. Ele está É. sempre presente, atento e nos conduz. Muito bom, padre, muito bom falar. Nosso tempo já está se esgotando. E para você, querido internauta e ouvintes da Rádio Nova Aliança, esse é o programa de Justiça e Paz, da Comissão Justiça e Paz, que nós denominamos de igreja viva, essa igreja que vai ao encontro do mais necessitado, essa igreja em saída que o Papa Francisco tanto nos pede, né? Alargando a nossa tenda para acolher mais pessoas. E nós estamos hoje com o padre Moacir Godinho, que eu gostaria, padre, que o senhor desse as últimas palavras e despedisse, convidando as pessoas para participar da pastoral carcerária também. Sim, muito obrigado, Jovita, por essa oportunidade, né? E, de fato, você, ouvinte, né, além de amigo, possamos juntos sermos intercessores pela vida da Igreja, nosso Santo Padre, Papa Francisco, né? Aqui em Brasília, nosso querido Bispo, Dom Paulo César, bispo auxiliares, todos aqueles que estão envolvidos no processo da evangelização. Em particular, convido você, na medida do possível, né? Convidar bem outros para essa formação que haverá agora na Cúria, próximo sábado, às 14h30, das 14h30 às 16h30, para a formação e dar um passo a mais na formação da pastoral carcerária aqui em Brasília. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, toda a família, a comunidade que você participa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Amém. padre. É Nada, Jovita. uma bênção estar com o senhor. Tá certo? Então, Tchau, tchau. tchau. Pode sair. Tá ótimo. Que sufoco, hein? Cadê? Bendito seja Deus. Amém.